Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Mais uma semana aqui, novinha, pra gente fazer ela incrível. E não só uma semana, né? Um mês inteirinho aqui pra gente fazer incrível. Espero que vocês estejam aqui comigo pra gente fazer juntas. Vamos fazer um mês incrível. Porque quem faz é a gente, né? Muitas vezes a gente fica aí buscando fora o que só a gente pode fazer. E para começar a semana e um mês aqui também, hoje a gente vai falar sobre os principais sabotadores do sucesso. Aqueles padrões, né, que se repetem e que estão aí te impedindo de ter os resultados que tu quer, que te fazem se sabotar de forma muito silenciosa, sabe? Aqueles que atuam bem quietinhos, bem silenciosos aí mesmo, através desses padrões, né? Que são repetidos. E o que acontece, né? Muitas de vocês se dedicam, estudam, se esforçam, fazem muito e percebem que existe algo aí interno que te mantém presa no mesmo lugar. E tu sente que tu poderia estar mais longe, mas sente que esse teu crescimento ele está limitado, que ele não está avançando. Por que será que isso acontece, né? E os sabotadores que a gente fala, né, eles funcionam aí como um mecanismo de proteção que foi aprendido, que é o que tem aqui dentro, que é o que tu sabe, que é o que teu cérebro sabe. E como o nosso cérebro sempre vai buscar referência aqui para fazer qualquer coisa, ele acaba repetindo esses padrões, né? E esses sabotadores que talvez tu até saiba que estão atrapalhando o teu sucesso, mas mesmo assim tu não consegue controlar. Então tu não consegue mudar as tuas atitudes, as tuas ações, os teus comportamentos, os teus hábitos, porque eles não deixam. Por mais que tu queira, por mais que tu te esforce e tu tente, tu não consegue. E aí tu se sente muito frustrada, né? E até culpada na maioria das vezes, porque é aquela sensação de eu sei que eu poderia estar mais longe. Eu sei o que eu preciso fazer, eu até sei como fazer. Só que chega na hora, eu não consigo. Ou eu me esforço e eu até faço alguma coisa, só que o resultado não vem. Por que será que isso acontece? Existe aí, né, um sistema interno que ele tá comandando tudo isso. E é muito automático, então é algo que foge do teu controle. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, que se tu se vê nessa situação, tu não pode se culpar por isso. Mas que também tu precisa entender que, ok, eu tô vivendo exatamente isso aí, tá me descrevendo. Mas o que eu vou fazer para mudar isso? Aí aqui entra a tua responsabilidade sobre isso, né? Porque só a gente pode mudar, só a gente pode fazer. Se a gente está fazendo e não está tendo resultado, ou se a gente nem está conseguindo fazer, a gente precisa entender o que existe de errado aí nesse comportamento. E da onde que surgem, né, esses comportamentos? Exatamente dessa necessidade que o nosso cérebro tem de nos proteger, de nos manter seguras, de nos fazer economizar energia. Então eu vou fazer aqui, eu vou buscar referência, eu vou fazer isso aqui que é conhecido, familiar, que é mais seguro, mesmo que seja algo muito ruim para ti, mesmo que seja aquilo que tu já entendeu que não dá mais para te fazer porque não traz os resultados que tu quer. Automaticamente é o que vai se repetir. E é por isso também que muitas vezes tu entendeu que tu precisa ter um comportamento diferente, uma ação diferente, e tu até te esforça para mudar isso, e tu consegue por alguns dias, mas não consegue manter. Por que será? Porque por mais que tu te esforce, tu sabe, o teu inconsciente vai voltar ali para aquele mesmo lugar, de te proteger, de te manter segura, de economizar energia. Então é por isso que por mais que tu te esforce, tu saiba
tu começa, mas tu não consegue sustentar isso por muito tempo. Só existe uma maneira da gente fazer isso, né, gente? Quem acompanha as lives aqui já aprendeu. É mudando essa reprogramação mental, mudando essas referências que o cérebro busca. Então, se o que ele está encontrando hoje como seguro são comportamentos e ações que não te fazem chegar naquele resultado que tu quer, a gente precisa mudar essas referências para mudar os comportamentos, mudar os hábitos, mudar as ações e mudar, consequentemente, esses resultados. Então, precisa ser visto, né, o que tem aí dentro, o que tem aqui dentro, que está fazendo com que isso aconteça. E aí eu trago aqui os 3 principais sabotadores. Quais são os 3 principais sabotadores que fazem com que tu siga aí nessa constância de se esforçar muito, tentar, buscar e mesmo assim não conseguir? Ou mesmo nem consegue mudar, né? Nem consegue buscar. Porque esses padrões aí ficam se repetindo o tempo todo. O principal sabotador é a procrastinação, né? A procrastinação que é uma das coisas que mais vocês reclamam aqui para mim que tem, né? O que acontece? É como se adiar aquilo que precisa ser feito regulasse ali o sistema emocional. Isso é verdade? Não, para tua realidade, para o resultado que tu quer, não é verdade. Mas para as referências que tu tem, para o que o teu cérebro busca para ti, é verdade. É como se tu adiasse e resolvesse alguma coisa. Como assim? Se eu adiar fazer isso aqui, eu também adio de passar por aquela possível dor de novo. Eu adio de assumir aquelas responsabilidades que eu não conheço. Eu adio de passar por mudanças. O nosso cérebro, ele detesta mudança. Detesta tudo que é novo. Por quê? Porque o que é novo, além de ter riscos, ele gasta mais nossa energia, né? Porque o que já a gente já conhece, a gente vai lá e faz no automático, não gasta energia. Agora, para fazer algo novo, eu preciso parar, eu preciso pensar. Muitas vezes eu preciso aprender mais coisas, eu preciso treinar habilidades que eu ainda não tenho. E isso necessita de esforço da nossa parte. Mesmo que a gente esteja disposta a passar por esse esforço, o nosso cérebro vai nos proteger. E ele vai nos convencer de que não precisa. Pra que tu vai arriscar? Aí vem aquelas frasezinhas. Por quê? Por causa dos registros que ele tem aqui. Que ele entende como o melhor para ti, porque é familiar. Então, entender que tudo que acontece hoje na tua vida que te faz te sabotar, te auto-sabotar, é justamente teu cérebro aí te convencendo de que não vamos mexer em time que tá ganhando? A missão dele é essa. Só que tu entendendo que o teu cérebro ele pode ser treinado. A tua mente pode ser treinada. Talvez neste exato momento quem esteja comandando a tua vida seja a tua mente. Sabotadora, porque os registros que tem aí, eles não são os registros atualizados do presente da mulher que tu te tornou. São aqueles registros de tudo que tu já viveu, de tudo que tu já passou, de tudo que tu já experienciou, de tudo que te ensinaram, dos traumas que tu tem, das dores que tu já viveu. E a gente precisa mudar isso. A gente vai esquecer tudo que aconteceu? Não. A gente tem como apagar tudo que aconteceu? Também não. Mas a gente tem como entender que hoje é outro momento. Estamos aqui no presente, tu, mulher madura, disposta a ter esses novos resultados, a buscar lugares maiores, precisa agir de forma diferente. E a gente só consegue agir de forma diferente quando a nossa mente ela tem registros diferentes, atuais, de quem tu é hoje, de quem tu se tornou e do que é necessário fazer a partir de agora. Estar disposta e com coragem, né? Para assumir novos riscos, para assumir
aprender coisas novas, passar por mudanças e estar disposta também a assumir novas responsabilidades para ocupar esse novo lugar, esses novos resultados e sustentar tudo que tu precisa fazer para chegar nesse lugar. Então, os três principais são, primeiro que eu trago, né, é a procrastinação, porque é aquela sensação de que se eu esperar, eu não faço ali o que eu sei que eu precisava fazer, eu não chego no resultado que eu gostaria de chegar, mas tem aquele sentimento de, eu também não vou passar por aquilo, sabe? Então é muito inconsciente e é muito automático. Por isso que a gente chama de sabotador, né? É te sabotando mesmo, é mesmo tu sabendo o que tu precisa fazer, tu não consegue fazer. E é algo que tu simplesmente não consegue explicar, porque tu sabe, tu gostaria de fazer, só que tu simplesmente não consegue. E nesse não conseguir mesmo, sem nem conseguir explicar o porquê, faz tu te sentir muito culpada, né? Muito frustrada. E isso é a pior parte que tem, né? Porque onde há culpa, há muito peso. E se existe esse peso, a gente também não consegue seguir adiante, né? Mas o cérebro, ele fica registrando essa procrastinação, esse adiar tudo que tu precisa fazer ali, como um recurso para te salvar. O segundo sabotador é o autocontrole. É o controle, né, que te traz a sensação de segurança. Só que na verdade, né, gente, tem muita coisa. A maior parte das coisas a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar? As nossas reações diante dos fatos, muitas vezes. Então, o que fazem para mim, o que me falam, o que acontece, eu não tenho como controlar. Mas como eu vou reagir em cada situação, quando o sabotador, tu tá aí nesse sabotador do autocontrole, o que acontece? Tu quer controlar tudo, absolutamente tudo, inclusive aquilo que tu não pode controlar. E aí tu acaba te sabotando, porque como tu não consegue controlar, tu perde justamente o controle. Olha que doido. Então entender que esse esse tentar controlar tudo suga, desgasta a tua energia e te impede de fazer coisas que tu precisava fazer justamente para chegar naquele lugar que tu quer. Então tu acaba que tu fica investindo a tua energia nos lugares errados. E quando chega o momento de fazer o que é para fazer para ti, para chegar naquele resultado que tu quer, não tem mais energia. Tu tá cansada, tu tá esgotada. E aí tu não faz. E aí, olha como todos estão relacionados. E aí, por ter esse sentimento aí, tu acaba fazendo o quê? De novo, procrastinando também. Na verdade, a procrastinação é sempre um resultado de todos esses problemas aqui, né? De todos esses sabotadores. Então, a procrastinação, ela não é o problema. Ela é o resultado de um problema. Então, o autocontrole também não é um problema. Ele é o resultado de um problema. E o problema tá aqui, né? É interno. É esses registros aí que tu precisa atualizar. Um outro sabotador gigantesco, eu acredito que esse seja o maior de todos, é a tua identidade. Que identidade? Essa identidade aí que está consolidada lá no teu passado. Como assim consolidada no teu passado? É como se tu se visse presa ao teu passado. Então tu te enxerga como aquela pessoa lá do passado. Talvez que era insegura, que não tinha condições de fazer o que tu pode fazer hoje, que não tinha o conhecimento que tu tem hoje, sabe? Tu ficou presa literalmente lá no passado e tu te enxerga como aquela mulher frágil, que não tinha condições, que não tinha autonomia, que não tinha segurança, mesmo com tudo que tu já construiu até hoje, com tudo que tu já aprendeu, com toda a consciência que tu tem, sabedoria, com todas as experiências que tu tem positivas também, tu não consegue te enxergar a mulher que tu é, que tu te tornou. A tua identidade está consolidada lá no passado, então tu te enxerga como aquela versão antiga tua que não tinha realmente condições de
estar em lugares maiores. E aí, aqui acontece muito um conflito interno, né, gente? Porque, assim, tu te vê como aquela mulher do passado, que teoricamente não tem condições de fazer o que precisa ser feito. Só que, ao mesmo tempo, a tua parte consciente, que é a parte do conhecimento, né, de consciência mesmo de que tu poderia estar mais longe, e aí tu tem aquela sensação, eu sei que eu poderia estar muito mais longe, mas eu não consigo, ficam se conflitando. É como se fosse o anjinho e o diabinho que a gente fala, né? Um dizendo, vai lá, tu consegue, tu é capaz, tu estudou, tu tem conhecimento, e outro, não, vai lá, é perigoso, melhor ficar por aqui mesmo onde tu já conhece, e tu fica nesse conflito interno aí, porque tu se tornou uma mulher que tu sabe que tu poderia estar muito mais longe, só que lá no fundo, na maior parte de ti, que é a nossa parte inconsciente, tu te enxerga como aquela mulher do passado. Então, a tua identidade, ela está consolidada no passado. Então, a tua identidade, ela tá errada. Tu não está vivendo a tua identidade atual, tu está vivendo a tua identidade lá no passado. E aí, de novo, a gente precisa atualizar essa visão que tu tem em relação a ti. E vir pro presente. Olha a mulher que tu se tornou. Olha todo o conhecimento que tu tem. Olha todas as consciências que tu tem hoje, que lá antigamente tu não tinha. Essa tua identidade atual é a que vai te levar para os resultados que tu busca. Só que enquanto tu te enxergar como aquela lá do passado, tu não vai conseguir avançar. Então a gente precisa atualizar essa identidade, te trazer para o presente, para a mulher que realmente tu te tornou. E é essa mulher aí que vai alcançar os resultados que tu busca. Sabe aquilo que tu mais quer na vida? Aquilo que tu sonha? Só que enquanto esse sabotador da identidade, que tá morando lá no passado ainda, estiver ativo aí, tu não vai. Gente, não tem como. Enquanto a gente não mudar isso aqui, na realidade, aqui no lado de fora, também não vai mudar. Qual que é a chave de tudo isso? Quem acompanha aqui as lives já aprendeu. A única forma da gente mudar isso é atualizando esses registros, atualizando essas memórias, atualizando como tu te vê, como tu te enxerga, atualizando essa identidade. E não é nem atualizar para ser quem tu ainda não é. Muito pelo contrário, tu já é. Só que tu não consegue enxergar a mulher que tu já é. E aí tem ali a tua parte consciente, ela já consegue enxergar. Por isso que tu sabe que tu poderia estar muito mais longe. Só que essa parte consciente que sabe quem tu é, que sabe o que tu deveria e poderia fazer, teria que estar fazendo, mesmo sabendo não consegue, essa parte consciente que entende tudo isso é 5, 10%. É a parte consciente. E essa parte consciente, ela consegue tomar decisões, sim. Só que o que te faz agir é a parte inconsciente, que é 90, 95%. E aí, aqui quem perde a briga? A parte consciente, que tem conhecimento, que sabe que tu poderia estar muito mais longe, que sabe quem tu te tornou. Existe essa briga. Só que quem ganha a briga é quem comanda tudo. É a parte inconsciente, que faz tu agir no automático. Quando a gente não mudar o que está aqui na parte consciente, os teus resultados não vão mudar. Então, é por isso que tu sabe que tu poderia estar muito mais longe e tu não consegue. Então, 10%, 5% brigando por resultado que tu sabe que tu já poderia ter, 90, 95% te sabotando. E aí eu trouxe aqui os 3 principais sabotadores, que é óbvio que não são os únicos, tem muito mais, né? Muito mais, mas os principais, que é os que mais pega quem tá nessa situação aí. Como é que a gente resolve isso então? Eu quero parar de brigar, né, com esses meus 10% aí, e eu quero ser 100% essa mulher que
tem condições de ter os resultados que eu quero me enxergar como a mulher que eu sou, eu quero, eu quero assumir essa identidade dessa mulher que eu me tornei. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz com que esses sabotadores parem de agir e tu realmente consiga fazer o que precisa ser feito? Assumir essa tua identidade de mulher que tá pronta. Tu tá pronta, tu sabe que tu tá pronta. É somente e tudo, né? É somente e tudo porque somente tu precisa somente reprogramar a tua mente. Só que a tua mente é esses 90, 95% que é quase tudo que tá te comandando. Então não existe outra maneira de mudar isso que não seja reprogramando a tua mente. Gente, para quem tá me acompanhando aqui nas lives, eu tô abrindo semanalmente algumas vagas para vocês me chamarem lá no direct. E aí tu fala, ó, vim da live, quero passar por uma sessão de reprogramação mental. Aí é que tem duas vantagens, tá? Quem vem da live me chama lá, eu dou prioridade de agenda para te atender e também tem um preço muito especial na sessão. Então aproveita essa oportunidade. Se tu quiser algo maior, entrar para um programa, para uma mentoria, aí a gente pode conversar, eu te explico todas as opções que tem. Mas o que tu precisa entender? Quando tu dá esse primeiro passo de passar por uma simples sessão, simples modo de dizer, né, gente? Porque não tem nada de simples. Tu vai destravar aquilo que é o principal. Sabe o primeiro passo que tu precisa dar para abrir os caminhos? É esse. Então a gente vai entender o que hoje te trava. Qual é o principal ponto? O que está te impedindo de assumir essa tua identidade hoje? E a gente vai resolver. Depois de resolver, de dar esse primeiro passo, o caminho se abre. E aí tu mesma vai saber os próximos passos, tu vai conseguir te enxergar de uma maneira diferente. E aí a tua vida começa a ser transformada. Só que enquanto tu não dá esse primeiro passo, nada acontece. Então, assim, o passo mais simples e mais poderoso que tu precisa dar hoje é esse. Me chama lá no direct, fala pra mim, vim da live, quero resolver isso aqui. E aí a gente vai conversar, eu vou te explicar por que é importante tu falar que veio da live. Para te ter prioridade na agenda, porque não são muitos horários que eu consigo disponibilizar na semana. E para te ter também um preço especial para quem vem na live, para quem me acompanha aqui, porque eu valorizo muito isso. Certo, gente? Agora, o que acontece? Por que tu precisa dar esse primeiro passo? E por que esse primeiro passo é tão importante? Porque ele é o mais difícil. Porque se tu tá aí, cheio de sabotadores, te segurando nessa identidade antiga, concorda que esses mesmos sabotadores, eles vão te impedir de dar esse primeiro passo? Então, nesse momento, tu precisa usar esses 10% aí da tua consciência e pensar, não, eu não vou nem esperar aquelas frasezinhas sabotadoras virem. Eu vou chamar a Letícia lá no direct e vou dar esse primeiro passo. Eu vou conversar com ela, eu vou falar qual é o meu problema e o que eu preciso resolver agora. Esse é um ato de coragem que tu precisa tomar para começar. Depois, os próximos passos do caminho, o próprio caminho vai abrir. Mas esse primeiro passo é o mais difícil, é o mais corajoso. E é o que tu precisa sair daqui e já dar. Porque se tu parar para pensar, não vai. Tu vai continuar aí entendendo que existe um problema, entendendo que existe uma solução para esse problema, só que sem resolver e continuar frustrada, sentindo culpada no mesmo lugar, tá? Então, independente se tu tá assistindo a live ao vivo ou gravada, tu vai lá no meu direct, tu vai me chamar, tu vai dizer, ó, vim da live, quero resolver tal problema. E eu mesma vou te atender, eu mesma vou conversar contigo e eu mesma vou te dizer aí qual que vai ser esse teu próximo passo para te resolver isso e assumir o teu lugar, a tua identidade atual dessa mulher aí que não só poderia estar mais longe,
como a partir de agora pode assumir esse lugar e estar mais longe. Certo, minha gente? Para hoje é isso, então. Desejo que vocês tenham uma semana abençoada e um mês abençoado, né? A gente tem um mês aí inteirinho pela frente. E, gente, talvez olhando, né, pro mês que passou, tu olha e pensa assim, nossa, janeiro se foi. Já é um mês ali que eu desperdicei. Eu não fiz o que eu queria fazer, eu não consegui. Eu entrei o ano determinada a mudar tudo e eu não consegui. Eu continuo travada, não saio do lugar, querendo, buscando, tentando na força e não vai. A gente tem 11 meses pela frente. Um mês, no longo prazo desse ano, não é nada. Então não espera mais. Não espera terminar mais um mês frustrada. Começa, vamos imaginar, o ano começou agora, tá? A gente foi ali, ó, uma porcentagem, 8% do ano passou só. Tem 92% ainda, e esses 8%, se tu começar hoje, não vai mudar nada. Lembra que eu falo para vocês? A gente tem que sempre pensar no longo prazo, tá? Um mês perdido, ok, foi perdido, não tem que fazer, não tem como recuperar. Só que tem 11 pela frente. Então vamos começar hoje. Vamos entender que tem 11, gente, em 11 meses dá para transformar a tua vida. Menos tempo até. Mas vamos olhar para os 11 meses, já que a gente está avaliando aqui o que já passou deste ano, porque eu sei como é. Eu já estive nesse lugar. De iniciar o ano toda empolgada e pensando, nossa, esse ano vai. Acabou janeiro, já está frustrada. E se tu tem os sabotadores que a gente falou aqui hoje, qual é a tendência? É tu olhar pro teu janeiro que passou e pensar, pronto, foi o ano. Janeiro já foi, já estamos em fevereiro, não fiz nada e vai ser igual de novo. Não, gente. Não precisa ser igual de novo, tá? Tu tem um ano inteirinho pela frente. Foi só isso aqui, ó, que passou. E usa de aprendizado. Pensa, não. Se eu fiz várias promessas, se eu iniciei o ano cheia de motivação, e eu vi que não foi, eu preciso de ajuda. Então, eu vou tirar aqui tudo que é culpa das minhas costas e vou assumir a responsabilidade de mudar isso a partir de hoje. E aí eu tô aqui prontíssima para fazer isso junto contigo. Só que eu não posso querer por ti. Então a minha parte aqui eu tô fazendo. Eu tô te trazendo consciência, tô te mostrando que existe um caminho. Só que eu não posso caminhar por ti. Eu posso pegar na tua mão e caminhar contigo. E isso só tu pode fazer. Então quem precisa de mim hoje é tu. E eu vou estar aqui, ó, prontíssima para te mostrar esse caminho. Pra gente dar juntas aqui o primeiro e mais importante passo que tu precisa para transformar tudo. E aí, gente, aqui não é sobre 11 meses, é sobre o resto da tua vida. Porque depois que tu transforma a tua maneira de se enxergar, quando tu reprograma realmente a tua mente, tu não vai mais agir com aquela mente antiga que te trouxe até aqui. E principalmente, quem te trouxe até aqui não vai te levar para outro lugar. Então, por mais que tu seja esforçada, que tu tente, que tu busque muito conhecimento, se tu não resolver o que está aqui dentro, tu não vai resolver o que está aqui fora. E aí acontece aquilo de novo. Tu começa na empolgação, tu te esforça, tu faz, mas no longo prazo tu não consegue sustentar. Os sabotadores vêm e tu volta para aquele mesmo lugar. E quantos anos esse ciclo tem se repetido aí na tua vida? A única pessoa que pode interromper esse ciclo é tu. E eu tô aqui super disposta, feliz, empolgada, mas não é empolgada de empolgação inicial. Empolgada porque eu sei o resultado que tu pode ter e que tu ainda não tem. Somente por esse primeiro pequeno passo aí que tu precisa dar. Porque os outros, como eu falei, o próprio caminho vai te entregar. Então, tenha esse ato de coragem, esse ato de amor por ti hoje, tá? Eu vou esperar teu chamado lá no meu direct pra gente conversar, pra me te explicar
teu primeiro passo, porque os outros depois tu mesma vai querer dar por tua conta. Mas eu preciso te encorajar a dar esse primeiro, porque é esse primeiro que vai mudar tudo. Tá bom, minha gente? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima semana e principalmente um ótimo mês. Mas para isso acontecer, vocês precisam dar esse primeiro passo. E eu tô aqui te esperando, certo? Beijo, beijo então. E amanhã a gente tá juntos aqui de novo.